Pai, nós estamos diante da Tua presença. Senhor, estamos neste lugar, Senhor, para bendizer o Teu santo nome, engrandecer o Teu santo nome. Senhor, e dizer, Pai, que o Senhor é tudo para nossas vidas. Para dizer, Senhor, que nós agradecemos ao Senhor pelo Seu soberano nome, porque Tu és Deus, Tu és Senhor. E nessa hora, Pai, o Senhor é o Deus que sonda todos os corações. O Senhor é o Deus que conhece todos os pensamentos. E nessa hora, Pai, a Tua igreja está posta, Senhor, diante de Ti. Deus amado, e eu estou aqui, Senhor, na condição, Pai, de ministro da Tua palavra. Senhor, para transmitir, Senhor, o recado que o Senhor mandou dar para a igreja. E nessa hora, Pai, eu venho te pedir, Deus, que o Senhor venha descer, Senhor, com poder e glória neste lugar. Senhor, que neste lugar agora, Senhor, aleluia, esteja, Senhor, coberto com a Tua Shekinah. Que seja, Pai, agora, Senhor, os corações tocados, os corações, ó Pai, compungidos diante de Ti, e que toda a influência, Senhor, do mal nas regiões celestiais, nesta hora, em nome do Senhor Jesus, nós damos uma ordem, aleluia, no mundo espiritual, porque assim nós fomos constituídos na terra para ordenar que toda força do mal saia em nome do Senhor Jesus. E nesta hora, Pai, aleluia, o Teu Santo Espírito é livre para atuar neste lugar. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai, cuida, Senhor, da Tua igreja nessa noite, aleluia, de uma maneira especial, para que o Teu nome seja glorificado na vida de cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero pedir a você que abra sua Bíblia num salmo muito conhecido, que é o salmo de número 103. Salmo de número 103. Nós vamos meditar um pouquinho nesse salmo. Salmo de número 103, versículo de número 1, todos acharam? E aqui o salmista começa dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o Teu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Dá uma paradinha aqui e deixa a sua Bíblia aberta. Irmão, nós notamos aqui neste versículo, nessas duas citações: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o Teu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Eu queria perguntar à igreja nessa noite, cada um que já passou por essa situação, levantasse a sua mão. Você já se pegou falando contigo mesmo? Você já chegou perto, na frente do espelho, e já falou com você mesmo?
Glória a Deus. Quando Davi está falando aqui, amados, bendiga, ó minha alma, nós temos, aleluia, algo que mantém a nossa estrutura, que é a nossa alma. Ela mantém. Se nós perdermos a nossa alma, nós estamos caídos, nós caímos. E a palavra de Deus está dizendo para a minha alma, o que é a nossa alma? A nossa alma é algo, é uma substância invisível, incorpórea e imaterial, e é a semelhança de Deus. A semelhança de Deus no homem está na sua alma, porque ela mantém a sua vida, e a nossa vida está em Deus. Amém? A nossa vida está em Deus. Então ela é a nossa vida. Ela é algo, aleluia, que nós não podemos deixar que ela se contamine, porque ela é que faz você e eu tornarmos a semelhança de Deus. Por isso ele diz: alma, bendiz ao Senhor, bendiz o teu santo nome, porque quando, aleluia, nós estamos dizendo ao Senhor, nós estamos agradecendo a Ele pela vida que Ele tem nos dado. É essa alma que está dentro de mim, é essa alma que tem sentimento, é essa alma que tem dor, é essa alma que tem sofrimento, é essa alma que chora, é essa alma, aleluia, que sofre pela perdição do semelhante. É essa alma, aleluia, que Deus te colocou dentro de você, para você realizar a obra dele nessa terra. É essa alma. E ele continua dizendo, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Engraçado. E os nossos benefícios, qual seria o nosso benefício? Os benefícios para a nossa vida seria o nosso carro novo, seria o nosso apartamento novinho, né, que está saindo da construtora, seria um emprego excelente que o Senhor nos proporcionou? Não. Os maiores benefícios que Deus proporcionou para a nossa alma foi enviar o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para te dar salvação e te livrar da opressão do inimigo. Esse foi o maior benefício. Então ele está dizendo: não te esqueças dos seus benefícios, não se esqueça do que Deus fez para você. Não se esqueça, minha alma. Eu tenho que falar comigo mesmo, porque se eu falar para você, você não vai entender, mas eu tenho que olhar para dentro de mim e diz: oh minha alma, não te esqueças, você era uma alma perdida, você era uma pessoa perdida, você era uma pessoa largada lá na lamaçal, lá no charco de lodo, mas eu esperei com paciência no Senhor, e Ele me tirou e me trouxe, aleluia. Não esqueça, minha alma, dos benefícios recebidos pelo Senhor. Porque muitas vezes, amados, muitas vezes nós esquecemos, muitas vezes nós paramos, muitas vezes as coisas supérfluas nos tiram do foco. Tem tirado muita gente do foco. Lá em Jeremias capítulo de número 8, versículo de número 4, diz assim: por que esse povo se afasta numa apostasia tão grande?
E muitas vezes eles não querem voltar. O mundo engana, mas aqueles que esperam no Senhor renova as suas forças. O mundo engana, meu irmão, o mundo engana muito. Jeremias disse: é porque, Senhor, eles vivem no engano. Jeremias falou isso. Jeremias capítulo 8, versículo número 4. Eu ia até pregar nesse versículo, mas depois nós vamos passar por lá. Passar lá por Jeremias. Por que a apostasia, ou seja, a queda da fé, por que tantos caem da fé? Por que tantas pessoas têm perdido a esperança? Vocês lembram que o pregador falou aqui no dia do culto dos jovens, né? Do penhor. Tem uma volta, tem um dia que ele vai voltar para buscar aquilo que ele deixou. E o que ele deixou é o que vivifica a nossa alma, que é o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então ele continua dizendo, irmãos, aqui, porque os seus benefícios, porque é ele que perdoa as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. É ele que perdoa, é ele que vai nos perdoar, é ele que te dá o perdão, é ele, aleluia, porque nós pecamos todos os dias, mas nós temos que entender que o Senhor é um Deus perdoador, e é ele que perdoa as minhas iniquidades, perdoa as suas iniquidades e coroa-nos, aleluia, de benignidade e misericórdia. Só ele pode dar. Só ele pode dar estas coisas. E ele continua dizendo outro benefício: ele redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. É ele quem enche a tua boca de bens. É ele, aleluia, que enche a minha boca de bem. É ele que cuida do meu falar, é ele que cuida do meu expressar. Aleluia. Antes, aleluia, eu falava as coisas que vinham na minha cabeça. Hoje eu abro a minha boca para te abençoar. Seja abençoado nessa noite. Você que está sentado neste lugar, seja abençoado, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, porque Ele é quem redime, é Ele é quem te resgata, é Ele é que faz, aleluia, você uma nova criatura. Só Ele pode fazer isso. Cadê o Joãozinho? Joãozinho, melhora esse microfone lá para mim, Joãozinho, faz favor. Aleluia, Jesus, Ele que redime. Glória a Deus, é Ele que enche a minha boca de bens e de sorte que a tua mocidade seja renovada como a águia. Irmãos, uma das coisas que nós temos que pedir, a renovação. Uma renovação. Pastor, que negócio é esse, pastor? O Senhor já está além dos 50, muito além, e o Senhor está dizendo em renovação. É renovação. Renovação do coração e da mente. Eu não posso ver que as coisas estão passando. Eu tenho que ver que as coisas estão chegando. O que passou, passou, meu irmão. É o que está vindo. Então nós temos, ele fala que ele renova como a águia. A águia
ela se renova de tempo em tempo. As unhas, o bico e as penas. E a sua força também é renovada. Aleluia. Glória a Deus. É como a águia. E como eu vou me renovar, pastor? Sendo cheio do Espírito Santo de Deus, buscando a Deus, buscando ao Senhor. Como eu vou buscar o Senhor, pastor? Na palavra, buscando a Deus na palavra, buscando a Deus, buscando o batismo com o Espírito Santo, buscando, aleluia, buscando uma revigoração das suas forças, porque só Ele pode reviver, Ele pode recriar em você algo muito importante. Eu não sei se todos que estão aqui são cristãos, ou se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus. Levanta a sua mão, só levanta. Olha só que coisa linda. Todos. Você lá em cima? Tem lá em cima um jovem. Tem lá em cima que ainda não aceitou Jesus. Mas todos nós aqui nós somos. Então nós estamos pregando para uma igreja cristã, para uma igreja que está na presença de Deus, que já tem um entendimento, já sabe, aleluia, o que é uma vida na presença de Deus. É muito fácil pregar, irmão, para a igreja, quando a igreja está consciente daquilo que ela tem que fazer. É muito fácil, porque a igreja, ela conhece, ela sabe que ela tem que amar o seu próximo. A igreja sabe que ela tem que ajudar o necessitado. A igreja sabe que ela não pode levantar contenda. A igreja sabe que ela não pode falar do seu próximo. A igreja sabe que ela tem que honrar pai e mãe. A igreja sabe que ela tem que honrar os filhos, tem que ter entendimento para os filhos. Então se torna fácil pregar para a igreja que é consciente, aleluia, da palavra de Deus. Mas o triste é o que está acontecendo no mundo hoje. No mundo hoje é o que está acontecendo, que muitos se afastaram da presença de Deus e estão amargando atrás das grades. Outros foram levados à sepultura. E isso, irmãos, aleluia, por quê? Porque não entenderam a justiça de Deus nessa terra. Nós precisamos entender a justiça e o juízo de Deus. Davi falou aqui no versículo de número 4: o Senhor, aleluia, faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Eu quero dizer para você nessa noite o que Davi está falando. Davi está falando que Deus faz juízo numa vítima do opressor. Deus levanta, Deus resgata uma vida do opressor. Ele tira da prisão. Ele está dizendo, aleluia, que Ele arranca das trevas e traz para a divina luz. Ele está dizendo isso. Ele arranca. Essa madrugada, lá na Engenhoca, minha cunhada acordou 5 horas da manhã, com a porta da cozinha dela arrombada. Ela estava dormindo no 2º andar, a porta arrombada, e um rapaz entrou dentro da casa dela, todo furado de tiro, procurando abrigo. E ela passou ali, aqueles momentos ali com aquele rapaz.
casa dela ficou toda suja de sangue. Primeiro e segundo andar, aonde o rapaz andava, deixava aquele rastro de sangue, todo furado de tiro. Não podia chamar a polícia, não podia sair de dentro da casa, porque ele morria. E ele ficou lá até que tudo se passasse, para uma pessoa levá-lo para o hospital. O meu Jesus, ele faz justiça sobre isso, porque aquele moço era vítima do opressor. E é isso que o mundo está trazendo hoje, é isso que o mundo está fazendo hoje com a nossa juventude. E nós, aleluia, nós temos, amados, que ver que dentro de nós temos uma alma que tem que ter compaixão dessas vidas, dessas pessoas. Mas a igreja está perdendo a sensibilidade espiritual. Está como se as almas estivessem mortas e não vê mais essas coisas como uma obra do diabo. A igreja está calma, está tranquila, está calma. A igreja está calma, a igreja está tranquila nesse sentido. E nós temos, irmãos, que avançar nesse sentido. Como, pastor, ir lá? Não, é aqui, irmãos, é aqui de joelho no chão, é aqui você saber que quando você entra neste lugar, você está num lugar de terra santa, você está no Monte Santo do Senhor, aleluia, como se fosse o Monte Carmelo, aleluia, e é 1 para 850 profeta de Baal. Você não sabe a força que você tem, você não sabe, você não sabe, nós não sabemos, aleluia. Uma palavra nossa impede. Se nós olharmos para Elias, Deus falou para Elias: Elias, fala para Acabe, para juntar todo o povo, fala com Jezabel, para mandar os 450 profetas de Baal, fala com ela para pegar aqueles 400 que comem com ela na mesa, faz 850 e manda para o Monte Carmelo, porque pela tua palavra, Elias, você vai derrotar todos eles. É pela palavra de Deus, não é pela minha palavra, é pela palavra de Deus. Então, olha bem o que eu estou falando. Se cada um de nós aqui nesta noite der uma palavra contra o inferno, aí você multiplica quantos estão aqui vezes 850 para ver quantos demônios vão bater em retirada do arsenal lá para os lugares altos. Quantos demônios? É uma palavra, é uma palavra. Jesus atravessou o mar, chegou em Gadara. E veio ao encontro dele um homem possesso de demônio. Quando chega perto de Jesus, ele se manifesta, e Jesus quer saber com quem ele está lidando. E Jesus pergunta: qual é o teu nome? Meu nome é Legião, porque somos muitos. Uma legião de soldado romano era 6.000 soldados. E Jesus somente disse: sai dele. E todos tiveram que sair daquele homem. Escute bem um negócio que eu vou te dizer uma coisa. E Jesus deixou escrito neste livro que ele ia para junto do Pai, mas deixava as obras dele para mim e para você fazer. É para mim e para você fazer. Aleluia, pastor, como que eu vou fazer? Olha para o versículo de número 7. Olha aí na sua Bíblia. Como é que está aí? E fez notório os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel.
Sabe quem te dá o caminho para você fazer isso? É o próprio Deus. Fez notórios os seus caminhos a Moisés. É Deus que desenha o caminho dele para nós. Ele fez notórios os caminhos dele para Moisés, igreja. Moisés sabia o caminho. Moisés sabia o caminho. Moisés já tinha ido em Midian e já tinha voltado. Moisés já tinha ido e já tinha voltado. Mas só que você tem que esperar Deus te indicar o caminho. Moisés sabia o caminho. Agora Moisés chega e Deus fala assim: Moisés, é por aqui, ó. É que muitas vezes, meu amados, nós não queremos ouvir Deus, nós queremos fazer o nosso próprio caminho. Moisés sabia do caminho. Moisés sabia, é mais fácil, eu vou chegar mais rápido. Não, Deus mandou ele em direção ao Mar Vermelho. E muitas vezes Deus está te mandando, muitas vezes Deus nos manda por um caminho mais longo, mas nós vamos pelo atalho, e no atalho tem ladrão, e ele veio para roubar, matar e destruir. No atalho não pega atalho, vai pelo caminho que Deus te mostrar. Não vai pelo atalho. O atalho tem ladrão, tem salteador. Não vai pelo atalho. Vai não, igreja. Não vai não. Moisés dá com o Mar Vermelho, mas o caminho é de Deus. Tem mar na minha frente, mas o caminho é de Deus. Vocês estão entendendo? Tem tranqueira na minha frente, mas é Deus que me mostrou o caminho. Eu não preciso me preocupar, porque no momento certo Ele abre o caminho para eu passar. É no momento certo Ele abre o caminho. Fez notório o caminho, os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Deus quer te usar, irmãos. Deus quer usar a igreja de uma maneira tremenda para mostrar os seus feitos. Como que Deus vai mostrar o seu poder se Ele deixou a igreja dele na terra para fazer a sua obra? E se nós cruzar os braços, quem vai ver os feitos do Senhor? Nós já conhecemos, mas tem muita gente que precisa conhecer. Eu tenho familiar que precisa conhecer os caminhos do Senhor. Eu tenho familiar que precisa conhecer os feitos do Senhor na vida deles. Eles rezam, eles fazem, eles se curvam diante de uma imagem, mas eles não sabem que Deus ressuscita os mortos. Eles não sabem que Deus dá vida, e uma vida em abundância, uma vida além dessa vida. Eles precisam saber, e esses feitos eles só vão saber se nós nos manifestarmos para fazer com que eles conheçam. Somos nós, irmãos. Versículo 8: misericórdia e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Uma das coisas que às vezes, amados, a gente até brinca com a longanimidade do Senhor. A longanimidade de Deus é a paciência para esperar. Eu ainda falei isso aqui hoje de manhã. É a paciência de esperar os teimosos, aqueles que, não adianta eu falar aqui porque todos são cristãos, aqueles que se afastaram da presença do Senhor e
estão demorando para voltar, Deus continua esperando. Vocês estão entendendo? Ele é longânimo. Mas só que eu tenho uma notícia triste para dar. Só que Deus tem um limite. Deus tem um limite. E esse limite, ele é exatamente por causa da teima do ser humano. Ele é longânimo, ele espera, ele faz tudo para você voltar da presença dele. Mas ele tem, eu quero te mostrar nessa noite. Vou deixar marcado aqui. Oh Deus, quando da queda do homem, às vezes nós teimamos com Deus. Sabe aquelas pessoas, irmãos, aquelas pessoas que estão teimosos ali na presença, ali, ó. Deus está chamando para voltar. Deus está chamando você para sair lá do cativeiro e voltar à presença dele. Mas ele está teimoso. Outros pela desobediência. Homens, mulheres cheios do Espírito Santo, mas cheios de desobediência. Não quer andar no caminho do Senhor. Amados, existe uma coisa muito importante nesse negócio, que você tem que voltar para a presença do Senhor com toda a força, buscando Ele, para que Ele não se afasta de você, porque a sua alma tem que ser sustentada por Ele. Ela tem que ser sustentada. Escute bem o que a igreja escuta, não precisa abrir, mas se você quiser anotar, você anota, depois você lê. Está lá em Gênesis capítulo 6, versículo de número 3. O Senhor disse: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito com o homem para sempre, porque ele também é carne, e eu vou dar 120 anos para ele. Deus não guerreia com o homem para sempre, para manter o Espírito dele vivo em nós. Vai chegar um dia, aleluia, que Deus vai tirar o Espírito Santo, e aí vem aquela palavra se cumprir, que as pessoas vão ter fome e sede, não de pão e não de água, mas terão fome da palavra do Senhor, e não vai haver ninguém que pregue para eles. Não guerreará o meu espírito para sempre com o homem. Já aconteceu, pastor? Já aconteceu. Aconteceu com o primeiro rei de Israel. Aleluia. A palavra de Deus diz que Saul, ele foi cheio do Espírito Santo, ao ponto de profetizar no meio dos profetas, e ele não era profeta, mas ele estava tão cheio do Espírito Santo, que ele profetizou no meio dos profetas. Mas a Bíblia diz que quando ele começou a contender com Deus, quando ele começou a desobedecer Deus, o Espírito do Senhor saiu dele e foi e repousou sobre Davi. Oh, aleluia, Jesus. Seguindo no Salmo de 103. Aleluia, Jesus. Versículo de número 9. Não repreenderá perpetuamente, e nem para sempre conservará a sua ira. Deus está te chamando. Deus tem
um conserto com o homem. A ira de Deus, ela não dura para sempre. Vai chegar aquele dia que Ele vai te chamar pelo seu nome. E não nos tornou segundo os nossos pecados, e nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades, as nossas ofensas. Pois quanto o céu, aleluia, está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com, aleluia, os que o temem. Cadê os que temem ao Senhor? Aleluia, misericórdia é grande sobre a sua vida. Aleluia, porque Ele conhece você, irmãos. Ele conhece você. E Ele continua dizendo: quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afastará de nós as nossas transgressões. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: que o pecado do homem, aleluia, confessado, aleluia, através do arrependimento, Deus joga no mar do esquecimento, e Ele não se lembra mais dos seus pecados. Para isso, você pode, aleluia, levantar as suas mãos e dizer: glória a Deus, eu sou um privilegiado, aleluia, por isso. Oh, aleluia. Mas aqui vem o ponto principal, irmãos. Versículo de número 13: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor compadece daqueles que o temem. Como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. E eu vou fechar aqui. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele sabe que nós somos dependentes. Ele conhece a sua estrutura. Ele sabe, irmãos. Presta bem atenção numa coisa que eu vou dizer, que eu vou fechar. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Deus sabe, por isso Ele não mantém a sua ira para sempre, porque Ele sabe que nós somos fracos. Mas Ele sabe também que se a nossa alma enfermar, nós estamos como se fosse pó. Agora só que tem um detalhe: esse pó é algo como se fosse aquele barrinho feito com todo o carinho que faz aquele vasozinho. Guarda um grande tesouro, aleluia, que é a sua alma, que essa alma é a semelhança de Deus. Levanta a sua mão e diga: glória a Deus. Essa alma é a essência de Deus em você. Por isso, como o pai repreende seus filhos, guarda com todo carinho a tua alma, aleluia, para o dia da redenção. Ministério de louvor, guarda a tua alma. Vamos nos colocar em pé. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui nessa noite que queira aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Uma pessoa que o mundo já fez sofrer. Uma pessoa que tem uma sabedoria e entende que ele tem dentro dele uma alma, e essa alma precisa ser sustentada por Deus. Se você quer aceitar Jesus como Salvador, vem aqui à frente.
Se você está afastado da presença do Senhor, vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, e Deus meu, assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, em Deus meu, faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar, envolveu rios, Senhor Jesus, inunda o meu coração, assim como a coça Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu, Deus meu. ainda você pode. Assim como a Você pode. coça anseia por Você pode voltar para o Senhor nessa noite. terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti. Pode voltar. Pode. Pode voltar para o Senhor. É isso. Faz chover, Vai chover, Senhor. Vai chover nessa terra. Aleluia. Vai, 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 vai. Eita Deus. Vem. o meu coração. É a mulher seca sendo molhada. Vai, vai, vai. Senhor, Vem. Oh, grande Deus. Oh, minha alma. A vida dentro de mim. Oh, minha alma. A vida. A vida. Bendiga o Senhor, minha alma. Bendiga o Senhor, minha alma. Bendiga. Bendiga o teu santo nome, Senhor. Bendiga. Bendiga, Senhor. E não esqueça dos teus benefícios, ó minha alma. Oh, Deus te chamou. Aleluia. Deus te chamou ao ministério. Deus te chamou. Aleluia. Deus disse aos seus discípulos: vem, e eu farei que você, aleluia, um pescador de homens, um pescador de almas, para dar vida. Vem, aviva dentro de mim, ó minha alma, aviva. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou descer aí, pera só um instante.
Jesus. É o nome da irmã? A Aline está voltando para Jesus. Cadê a salva de palmas? Aleluia. Para o Senhor. A honra é dele, a glória é dele. Glória a Deus. Rafael, você está aceitando Jesus ou voltando? O Rafael também está voltando para Jesus. Glória a Deus. Nós servimos a um Deus, amados. Quando eu vejo aqui, eu vivo a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo. Eu vejo eles voltando e havendo uma grande festa, vestidos de honra. Aleluia. Glória a Deus. Ô Joyce, você está aceitando ou está voltando? A Joyce também está voltando para o Senhor. Pode aplaudir. Aleluia. E você? Fernanda, voltando, né, Fernanda? A Fernanda também está voltando. São 4. Aleluia. São 4 que está voltando para o Senhor. Eu quero, igreja, nessa hora pedir a você que levanta suas mãos para cá. Isso, do fundo do coração. Fundo do coração. Vamos abençoar essas vidas. Nunca é tarde para voltar para a casa do Pai. Nunca é tarde, as coisas estão tão difíceis, irmãos. Lá fora as coisas estão difíceis. Se com Jesus as coisas já estão um pouquinho complicadas, imagina sem Jesus. Imagina sem a proteção divina. Imagina. Olha, e ainda tem alguém aqui nesse salão que para voltar, gente. Ainda tem alguém. Ainda tem alguém. Tem alguém aqui ainda, eu não sei aonde está. Mas não endureça o seu coração, hoje é seu dia. Faz desse dia um dia ímpar na sua vida. Senhor Deus, nós os abençoamos. Senhor, e eu não vou pedir, Pai, para o Senhor escrever os nomes nos céus, porque esses nomes já estão escritos, Pai. Senhor, simplesmente, Pai, o anjo vai procurar, aleluia, e vai achar o nome deles no livro da vida, porque um dia, aleluia, eles vieram a Ti, e o Senhor nunca os abandonou, e hoje aqui está, Senhor. Coroa, Senhor, os Teus filhos de glória e benignidade na Tua presença. Amém e amém. Pode sentar ali. Pode sentar ali.